Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vlog. Para quem não me conhece, eu sou a Isa e estou no meu segundo ano de doutorado em engenharia de produção. Hoje vocês vão passar um dia comigo, acho que é um dia legal de mostrar para vocês, porque é um dia que eu vou fazer coisas de diferentes áreas de atuação, então acho que vai ser mais divertido de acompanhar. Eu sempre falo que é difícil eu mostrar tudo que eu faço no doutorado, né, porque a maioria das coisas é muito diferente, mas são coisas que eu faço sentada na frente do meu computador, então às vezes não é muito visual. Mas hoje eu tenho reuniões presenciais, reuniões online e um pouco de cada coisa, então acho que vai ser interessante. Agora são umas 7 e poucas da manhã, começo o dia sempre fazendo o meu café da manhã e aí já tem um ponto. Fui no nutricionista na quarta-feira, eu tô fazendo acompanhamento nutricional faz uns 3 meses. Nesses 3 meses eu perdi 6% de gordura, eu acho que foi uma coisa assim muito legal, nem esperava tanta evolução. Mas tudo isso é pensando um pouco na minha meia maratona que eu quero fazer daqui a 3 meses. Vai ser a meia maratona na Maratona Internacional de Florianópolis, no dia 29 de agosto. Então eu queria perder um pouco de gordura no começo para facilitar na corrida, mas a partir de agora que eu tô no meu ciclo para meia maratona, eu não queria ficar muito em déficit calórico, porque eu preciso de energia para treinar e eu tenho bastante receio assim de quebrar nos treinos. Então, a partir de agora a gente vai começar a aumentar a minha quantidade de comida, principalmente de carboidrato, para me dar energia. Para hoje eu tenho 4 fucking fatias de pão com atum e requeijão. Pode substituir por frango ou ovo, mas estou acostumando a comer o atum de manhã, aí as outras opções no período da tarde. Além disso, daqui a pouco eu tenho uma fruta, eu como ela mais tarde, mais perto da hora de treinar na academia, e também café, que não pode faltar. Sobre a programação do meu dia, eu trabalho, entre aspas, normalmente a partir das 8 agora, que é uma organização interna minha. E aí eu tenho coisas para fazer tanto da minha tese quanto da bolsa da Itaipu que eu tenho de pesquisa, uma parte de coleta de dados que eu tô fazendo para minha reunião de sexta-feira. Não é para hoje, mas eu quero dar uma boa adiantada, porque aí umas 10 horas eu vou na academia, que é aqui pertinho, e 11 horas eu tenho reunião semanal com o meu orientador. Como a minha amiga defendeu o doutorado dela na semana passada, o objetivo e o foco das nossas reuniões estava todo nela. Então, a partir dessa semana, o foco começa a ser eu. E aí, ele pediu para eu enviar uma mini apresentação e apresentar, né, na reunião de hoje sobre tudo que eu fiz até agora e quais são os meus próximos passos dentro da tese. Já estruturei essa apresentação, mas eu preciso me organizar, né, para ver o que eu vou falar. Eu pretendo qualificar ao final do ano, então acho que esse vai ser nosso grande objetivo. Depois eu almoço com a minha mãe e à tarde eu tenho finalmente a reunião mais importante lá da Itaipu. E pra quem assistiu o vlog passado, eu tava super nervosa e me preparando e era pra ser na quarta passada e acabou adiando pra essa semana, depois de eu ter surtado um pouco. Tô bem mais tranquila pra essa semana, mas ainda preciso me preparar, então depois do almoço já chego e vou direto me preparar pra reunião que acontece às 2 horas de forma online. E depois disso eu tenho uma outra reunião que é presencial na universidade do meu grupo de pesquisa em interoperabilidade em saúde, que é um grupo paralelo que eu participo também. E depois de tudo isso, hoje à noite ainda tem treino de corrida para minha meia maratona, hoje é treino de tiro. Eu não lembro quanto que é de aquecimento e desaquecimento, mas o bloco principal são 6 tiros de 1 quilômetro. Vamos ver como que eu faço tudo isso. Aproveitando para explicar para vocês por que eu tenho tantas atividades diferentes para fazer dentro do doutorado, que são dentro do doutorado, mas às vezes não são. Começando com o próprio doutorado em si. Eu faço doutorado em engenharia de produção na Unesp,
de Bauru, mas o meu orientador é da Unesp de São José dos Campos. Então, de qualquer forma, eu teria que fazer esse doutorado meio à distância e eu moro em Maringá, no Paraná. Então, essa já foi uma questão quando eu escolhi qual lugar eu queria fazer o doutorado, né? Porque aqui não tem, teria que me mudar e tal. E eu encontrei essa oportunidade perfeita de um doutorado em que eu não precisaria me mudar, com um professor super renomado na minha área, que é logística humanitária e gestão de riscos em desastres. E aí foi perfeito, o timing, tudo, e tá dando muito certo. A gente faz essas reuniões uma vez por semana e nós funcionamos muito bem dessa forma online. Dito isso, eu não precisei me mudar daqui, então eu continuo morando na mesma cidade desde 2017, fiz a faculdade, fiz o mestrado e aí tô fazendo doutorado daqui. Aí, consequentemente, como eu estou aqui, eu achei de bom tom continuar no grupo de pesquisa da minha antiga orientadora do mestrado, que é alguém que eu admiro muito, gosto muito, me ajudou em tudo isso, né? Ela tinha o contato, ela fez a minha ponte com esse meu atual orientador, super me indicou. E ela também é muito renomada em logística humanitária, e foi por isso que desde o início eu fiz PIBIC com ela, TCC com ela, mestrado com ela. E ela foi indo para uma outra área por oportunidade de pesquisa mesmo. Para quem não sabe, logística humanitária é aplicação de otimização em situações de vulnerabilidade, por exemplo, desastres em geral, guerras, as enchentes que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, meu professor até atuou presencialmente na resposta e tal. E a gente fazia isso desde o meu PIBIC até o meu TCC e o meu mestrado. O meu mestrado, ele começou num pós-Covid muito recente. A Covid como um desastre, né? Foi decretado como um desastre, a gente viu como uma oportunidade de pesquisa. Então, o meu mestrado foi relacionado à Covid em si, que foi um desastre, mas também foi uma pandemia, né, voltada mais para a parte da saúde. Então, a minha professora, ela acabou tendo várias oportunidades de pesquisa aqui na cidade, né, e projetos, começando a se voltar mais para a área da saúde. E eu, apesar de ter gostado de fazer, não me interesso tanto pela área da saúde, então eu voltei às minhas origens de logística humanitária mais raiz, vamos dizer assim, com esse meu orientador na minha tese. Eu quero estudar migração, esse tipo de coisa. Ai, tô batendo, né, gente? Desculpa. Migração, estabilidade política, algumas coisas nesse sentido. E ela ficou mais nessa parte da saúde. Então, ela tem um grupo atual de pesquisa que é interoperabilidade em saúde. E eu faço parte desse grupo. A gente tem geralmente encontros uma vez por semana. Nesse caso, a minha função dentro do grupo é mais ajudar nas orientações dos alunos de PIBIC que fazem parte. Então, eu tô com 2 alunos de PIBIC orientando lá e também ajudar o grupo de uma forma geral, né? Cada pessoa tem um objetivo ali a ser desenvolvido. Depois dessas duas coisas, como eu moro longe, eu não recebo bolsa da Unesp para participar do doutorado. Eu acredito que seria um critério estar lá presencialmente para receber essa bolsa. E aí eu tenho uma bolsa que eu consegui recentemente, acho que faz uns 2 meses, do Itaipu Parktech, que é de planejamento e gestão estratégica. Quando foi super coincidência eu ter conseguido essa bolsa, eu fui para Foz do Iguaçu passear com a minha mãe e a gente fez o passeio que é dentro da Itaipu Binacional e tal. E aí eu me lembrei que tinha um amigo que já tinha participado de uma bolsa de lá e entrei no site de oportunidades e tinha essa oportunidade em específico, que era uma bolsa para pessoas da área de administração, economia e engenharia de produção, para fazer análise de indicadores de desempenho. Me inscrevi, participei do processo seletivo, passei. E é basicamente, não tem nada a ver com o tema do meu doutorado, mas é um outro tema que eu acho interessante e eu acho que eu vou aprender muito, além de ser uma fonte boa de renda, né? E eu poder também continuar morando aqui. Eu teria, a princípio eu tinha que ir uma vez por mês, mas tá dando mais ou menos uma vez a cada 2 meses pra eu ir presencialmente. E ainda tô numa fase bem inicial, é muito diferente da academia, é muito mais estratégico e técnico, então eu tô sofrendo um pouco, confesso pra vocês, e é por isso que eu tenho essa reunião hoje à tarde. A gente vai passar o que eu fiz até agora pro chefe do departamento de planejamento e gestão estratégica, para ele analisar o que eu tô fazendo até agora. Tô um pouco nervosa, claro, porque não sei se estou fazendo certo. Eu acredito que, como a gente vai se especializando numa mesma área dentro da academia, se for para eu falar de logística humanitária, que nem hoje eu tenho que apresentar pro meu orientador também, tô super tranquila. Por mais que eu não saiba tudo da área, é uma área em que eu me sinto muito confiante.
Já essa da Itaipu, zero confiança por enquanto, tentando entender se tô fazendo certo ou não. Eu também tô fazendo uma pós em ensino à distância pela Univesp, que aí eles me dão como se fosse uma bolsa também, mas é privado, tipo, a universidade que me dá, não é o governo, que ela dura 2 anos, ao fim disso eu saio com essa pós em educação à distância, mas eu também tenho que orientar alguns alunos, mas essa parte ela é bem tranquila, são orientações quinzenais que eu tenho que fazer, e esse semestre já acabou, então semana passada eu fiz as últimas orientações, eles entregaram os relatórios, e agora eu tô na fase de corrigir esses relatórios deles, mas é uma coisa que não me demanda tanto tempo assim, mas entender como funciona essa parte do ensino à distância, que é uma oportunidade hoje em dia, né, bem legal, pra atuar também. Oiê! Agora são 10 para as 10. Preciso me trocar correndo, porque é o horário que eu tenho para fazer academia hoje. Não vou ter outro horário, infelizmente. Deixei um treino mais curto, mas não queria faltar. O que eu fiz até agora? Eu fiz as atividades do Itaipu, que é uma coleta de dados que eu tô fazendo na internet, alguns dados públicos, então baixei as informações que eu tô vendo por enquanto e coloquei lá na nossa pasta, mas ainda não fiz as interpretações nem nada, só uma atividade mais manual de coleta mesmo e baixar e colocar lá. E também trabalhei num artigo que eu tô fazendo com um colega sobre as enchentes do Rio Grande do Sul. Tá numa fase bem inicial também, a gente precisa fazer a coleta de dados, ele tá responsável por isso, vai fazer algumas entrevistas com pessoas que atuaram de fato lá, e eu tô fazendo a parte da introdução e contextualização metodológica ainda numa fase bem inicial. Mas é isso, foi o que deu pra fazer, assim, de sentar e fazer hoje, o resto do dia vai ser um pouco mais corrido, não vai dar pra me dedicar um tempo, assim, à mesma atividade. Vou correndo pra academia e tenho que voltar para reunião com o meu orientador. Oi, gente. Agora é depois do almoço, exatamente 1 hora da tarde, que é a hora que eu planejei começar a me preparar para a reunião das 2. E irei fazer isso, só que... Peraí. Só que na minha reunião com o meu orientador, ele me mandou entrar em contato com um professor sobre um projeto e eu não esperava que eu ia ter que fazer isso agora. Eu conversei sobre o assunto com ele e nunca que eu imaginava isso vindo agora. E eu fiquei muito ansiosa pra mandar esse e-mail, porque é um professor internacional, né? Nosso contato tá sendo em inglês. E aí eu fiquei muito ansiosa, mandei esse e-mail agora há pouco. E aí só consigo pensar nisso. Só que eu não posso ficar pensando nisso porque eu preciso me concentrar na reunião das 2 horas. Mas sabe quando é um assunto que te dá um pico de ansiedade, assim, do nada? E o melhor barra pior, o professor ele já respondeu. Nunca que eu esperava que ele fosse responder tão rápido assim também. E aí ele me perguntou mais algumas informações e eu acabei de responder de novo pra ele, né, com essas informações. Só que eu tô, assim, com uma adrenalina estourando aqui e eu preciso respirar e me colocar no lugar pra me preparar pra reunião das 2 horas. Então eu vou explicar pra vocês. Ai, socorro! Como que eu me preparo geralmente pra essas reuniões que eu não tenho tanta confiança no assunto assim, pra ficar falando os conhecimentos que tem na minha cabeça, vamos dizer assim, né? Deixa eu abrir aqui. Então, eu montei uma apresentação no Canva, porque o Itaipu Partec tem a identidade visual pré-estabelecida no Canva, então a gente tem que fazer as coisas por lá. E aí, o que eu fiz? Joguei no chat GPT, e pra cada slide, ele me deu como se fosse um roteiro do que eu tenho que falar e explicar. E aí, eu leio, apresentando pra mim mesma, lendo o documento do chat GPT, pra eu ver mais ou menos quanto tempo tá de
de apresentação e para eu entender os principais tópicos que eu tenho que falar na hora lá e que eu não posso esquecer. Então, basicamente, isso que eu vou fazer agora. Começar a contar o tempo, porque eu tenho que falar entre 20 e 30 minutos. Então, eu começando agora, mais ou menos 1h05, falando por 20 e 30 minutos, dá pra ver como eu me saí. E aí, usar o restante do tempo pra ver o que eu achei que não ficou legal e também me acalmar um pouco, mas vai dar tudo certo. Reunião finalizada, não sei o que sentir, ainda tô digerindo, mas achei de forma geral uma reunião excelente. Eu achei o chefe do departamento extremamente empático e muito atencioso com o meu projeto. Ele ouviu realmente tudo que eu tinha falado. Eu apresentei em mais ou menos 20 minutos e a gente ficou realmente o restante, os outros 40 minutos com ele fazendo perguntas e contribuições. E eu tava com muito receio de parecer que eu não tô sabendo nada desse assunto, porque eu não tenho muita segurança também. Só que eu achei que eu consegui passar o que eu deveria. Eu achei que ele pontuou as partes que precisa de aprofundamento e eu concordo. Então, assim, eu sinto, não é que foi mil maravilhas de tipo ele falar, nossa, Isabela, você é uma gênia, parabéns. Não, ele fez algumas perguntas, ele fez algumas considerações de coisas que têm que ser aprofundadas. Só que a grande questão é que eu fico feliz porque foram 100% coisas que eu concordo e coisas que eu realmente ainda não aprofundei, porque faz 2 meses que eu tô aqui. E eu sinto, porque são 5 projetos que vão ser analisados a princípio. E aí eu sinto que eu tava tentando fazer os 5 em paralelo, então toda coisa que eu decidia eu fazia para os 5, e isso acabava deixando a minha análise um pouco rasa realmente, porque eu não conseguia me aprofundar em um projeto. E aí a gente escolheu por um projeto e eu vou aplicar a metodologia só nesse projeto, eu vou me aprofundar nele. E quando a gente tiver uma metodologia profunda, a gente tiver uma base mais confiante mesmo na aplicação da metodologia, em como aprofundar nesse projeto, aí a gente vai passar para os próximos. E eu achei que essa foi uma decisão muito assertiva e que me deixa com mais confiança, assim. E aí já tenho uma entrega para daqui 1 semana e meia. Na sexta-feira do feriado, eles perguntaram se podia ser. E o feriado na quinta, né? Aí eu pensei, gente, vocês vão trabalhar sexta-feira? Mas estamos aí pra isso, né? Falei que poderia ser. Eu só não entendi se vai ser uma outra agenda com o chefe ou se vai ser direto com a minha supervisora. Mandei mensagem pra ela perguntando. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou procurar 2 projetos de outros institutos que a gente tem em parceria semelhantes a esse projeto, em questão de objetivos de projeto e tal, que aplicaram essa metodologia. Então, eu vou apresentar para ela 2 projetos que já aplicaram essa metodologia, que são projetos semelhantes a esse que eu tô querendo estudar, pra gente identificar nesses projetos alguns insights pro meu projeto. Basicamente, é isso que eu tenho que fazer pra sexta-feira que vem. E eu achei um passo atrás muito importante, porque na minha cabeça eu estava assim, meu Deus, eu preciso aplicar, eu não tô entendendo como aplica, e eu tô fazendo do jeito que eu acho, e eu senti que eu tava ficando um pouco raso mesmo. E isso é muito... As tomadas de decisão que vão ser geradas a partir dessas análises são muito importantes pro Itaipu, né? Então, realmente tem que ser feito com maior profundidade. E eu fico muito feliz com essa reunião, com a forma com que ela foi. E tô um pouco mais, assim, confiante e forte, mais energizada para os próximos passos que essa bolsa vai levar. Agora, não dá tempo de eu respirar muito, são 3h05, 3h30 eu tenho uma reunião lá na UEM, na universidade, então eu só tenho que trocar de roupa e me arrumar e ir. Publicação de jornais, publicação em revista. Gente, cheguei em casa, comi, fui mexer no computador e umas coisas que não são exatamente de trabalho, mas também não são exatamente de relaxar. Então a minha cabeça tá até quente, eu perdi a noção do tempo. Agora eu já tô pronta pra corrida. E é isso. Me perdi aqui nas coisas, mas vai dar certo esse vlog. Até o final.
finalizado. Agora são 9h40, se não me engano. Tô finalizando aqui meu skincare noturno pra já ir deitar. Eu fui correr. O treino foi 2 quilômetros de aquecimento, 6 tiros de 1 quilômetro com descanso de 2 minutos entre eles, depois mais 2 quilômetros de desaquecimento. Foi bem cansativo, mas eu achei que eu mandei muito bem, melhor do que eu esperava. E eu acho que, obviamente, isso é um pouco de resultado do meu acompanhamento nutricional, né, que me colocou para comer vários carboidratos, então eu tava com energia para esse treino. Eu fiz o aquecimento às 7. Os tiros eu fiz a pace de 5h30, 5h35 e depois desaqueci às 7 também. Tô falando só pra mostrar o quanto eu não tenho vergonha do meu pace, tá? Não quero saber se alguém acha rápido ou eu acho devagar. Às vezes eu acho bom, às vezes eu acho ruim, mas tô satisfeita com a realidade que tenho, que é essa. Achei que eu ia ficar mais pra trás, mas não fiquei tanto. Mas enfim, consegui fazer certinho, fiquei muito feliz com o resultado. E amanhã é dia de rodagem leve, então hoje que foi o dia de fazer força mesmo. O trabalho acho que foi um bom dia e gostei de conversar com vocês sobre isso também. Achei que deu tudo certo, a reunião da Itaipu foi boa. Depois eu perguntei pra minha supervisora o que ela achou, o que ela achou da minha apresentação, o que ela achou dos comentários do chefe. E ela achou bom também, e um termo que ela usou foi: vamos dar uns passos atrás para fazer bem feito e de uma forma mais profunda, que era exatamente o que eu estava esperando e o que eu estava pensando. E eles são todos muito atenciosos, então estou bem feliz. Mas o que tá mais me tirando o sono agora é aquele e-mail que eu falei que eu mandei pro professor. Não queria entrar em muitos detalhes, porque é uma oportunidade de projeto que está longe de dar certo ainda. Esse professor, ele precisa se interessar pela nossa temática para aí a gente estruturar o projeto e mandar para um edital. Então é um contato meio inicial e ele já me respondeu. Eu mandei rezando com o terço na mão o e-mail para ele e ele me respondeu tipo assim, em 15 minutos, a primeira vez, com algumas dúvidas, e depois ele não respondeu nunca mais. Tanto que eu fiz uma coisa errada que eu não gostaria de ter feito, mas acontece que no meu desaquecimento eu já peguei o celular pra ver se ele tinha respondido e ele não. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas também não é uma coisa de se decidir essa semana, resolver agora e tchau, né? Vai demorar um tempo ainda. Mas foi isso, gente, o meu dia. Espero que vocês tenham gostado. Gostei de compartilhar dessa forma. Me contem o que vocês acharam, se preferem que eu faça mais dias corridos assim do que a semana inteira, porque às vezes a semana se perde, né, um pouco os assuntos. Enfim, muito obrigada por terem ficado até aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, curtam o vídeo, comentem, se inscrevam no meu canal, porque eu tô cada vez mais animada e mais inspirada para compartilhar com vocês a minha rotina e compartilhar o que eu tô vivendo tanto no doutorado quanto na minha vida em geral. Muito obrigada de verdade. Até o próximo. Beijo!